Você vai conhecer agora 5 nações que tentaram criar seus super soldados de forma inusitada. Um ditado famoso diz que vale tudo no amor e na guerra, inclusive tentar obter vantagem que possa fazer você derrotar o seu adversário. Essa frase foi levada muito a sério por alguns governos, pois existem múltiplos registros de governantes que fizeram de tudo para tentar construir o seu super exército. Se você já viu os filmes do Capitão América, a busca por super soldados que fossem mais altos e mais fortes do que os seres humanos comuns não existiu apenas na ficção. Por isso, nesse vídeo eu vou te apresentar 5 vezes em que um governo tentou desequilibrar uma guerra com métodos, no mínimo, inusitados. Se gostar do vídeo, deixe seu gostei e se inscreva no canal. E vamos ao vídeo. Super soldados da Prússia. Frederico Guilherme I foi o rei da Prússia entre 1713 até a sua morte em 1740. Ele havia herdado um território atrasado em relação às outras nações e dedicou-se o tempo todo a aumentar o poderio da Prússia. E dessa forma, lutou para criar um estado eficiente, bem administrado, próspero e, claro, com super soldados. Pedro o Grande, então imperador da Rússia, sabia dessa vontade de Frederico. Então, após as negociações de 1716 sobre a aliança da Rússia e Prússia contra a Suécia na Grande Guerra do Norte, Pedro enviou para São Petersburgo uma carta ao Senado governante, que era o conselho dos funcionários que governava o império na ausência do czar, ordenando a busca por mujiques, ou seja, camponeses altos que seriam enviados à Prússia para servir ao rei. Esses soldados tinham a melhor comida e acomodação. Eram vestidos com uniformes de malha exclusivamente azul e vermelha, botas com salto grosso e gorros de 45 centímetros, para que parecessem mais altos. No entanto, nunca participaram de uma ação militar real. Frederico Guilherme os estimava demais. Além de marcharem em desfiles militares da corte do rei, eram uma espécie de brinquedos vivos. Há relatos de que quando o rei se sentia mal, eles eram obrigados a marchar em seu quarto. Durante o seu governo, o exército do país passou de 38 mil soldados para 83 mil, isso numa população de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Porém, números não eram suficientes. Frederico, um homem de apenas 1,68 m de altura, acreditava que seus soldados precisavam ser altos, e por esse motivo, ele estabeleceu que só seria aceito no alistamento quem tivesse pelo menos 1,88 m de altura. Quando Frederico morreu em 1740, o seu filho Frederico II, o Grande, considerou o regimento uma despesa desnecessária e rebaixou o batalhão, remanejando a maioria dos seus soldados em outras unidades militares. Além do mais, Frederico II e Elizaveta Petrovna, a nova imperatriz da Rússia, não se davam muito bem. Em 1746, Elizaveta exigiu o retorno dos russos que serviam no exército prussiano. Frederico II se recusou e nem mesmo respondeu em quais unidades os russos então estavam servindo. E assim terminou essa tentativa frustrada de criar um super exército prussiano. Número 2. Exército da Vodka. A vodka não é apenas um símbolo nacional russo, como também tinha importante papel em relação ao exército do país. Soldados russos e álcool eram verdadeiros amigos. Na visão dos líderes militares da Rússia, essa era a fonte de coragem que todos precisavam para defender a sua nação, custe o que custar. Em 1640, a vodka tornou-se um monopólio do governo, e no século XX a marca Smirnoff Vodka sozinha representa 1/3 do orçamento do exército russo com suas vendas. Além disso, o governo passou a incentivar o alcoolismo para que pessoas criassem dívidas por conta da bebida e precisassem se alistar por 25 anos para evitar a prisão. E foi assim que o exército se tornou grande o suficiente para expulsar os nazistas de suas terras na Segunda Guerra Mundial. Os comandantes dos países beligerantes estavam cientes do problema e tentavam inventar diferentes meios para manter seus militares em boa forma, e as bebidas alcoólicas e drogas provaram ser os mais eficazes. A tradição de entregar álcool aos soldados para sua coragem existe no exército russo desde os tempos antigos. No século XVIII, por exemplo, os militares durante os períodos de hostilidades recebiam 3 tcharkas, uma medida de volume antiga usada antes da introdução do sistema métrico na Rússia, equivalente a 123 ml de vodka por semana. Em 1908, após a catastrófica derrota da Rússia na guerra contra o Japão,
o governo decidiu cancelar a prática. 30 anos depois, na União Soviética, foi emitida uma ordem do Comissário de Defesa do Povo, o ministro da Defesa, sobre a luta contra a embriaguez no Exército Vermelho, segundo o qual os militares que abusassem de álcool poderiam inclusive ser demitidos e até julgados. Número 3. Soldados Zulu. No início de 1879, um governo de 1.800 soldados britânicos invadiram as terras Zulu na África. Entretanto, eles não esperavam ser completamente aniquilados pelos soldados inimigos na Batalha de Isandlwana. Além do desejo incessante do povo local em defender o seu território, o exército Zulu havia recebido a ajuda de alguns alucinógenos. Os xamãs da tribo deram aos seus guerreiros um alucinógeno poderoso para que aumentasse a sua resistência e não sentissem medo. Isso incluía cigarros de maconha ricos em THC e extratos de uma planta chamada Bopone disticha, com propriedades semelhantes às da morfina. O grupo britânico, comandado pelo general e barão Frederick Thesiger, se aproximou de Isandlwana, um morro cujo nome faz referência ao segundo estômago das vacas. Esse local, que fica a 170 quilômetros da atual cidade de Durban, na África do Sul, era adequado para os britânicos acamparem e se posicionarem de forma defensiva para aguardar a aproximação Zulu. Porém, não foi o que aconteceu. Thesiger não acampou e nem estabeleceu um ponto de recuo para seus homens. Confiante que estava na superioridade de seus soldados e suas armas, ele montou uma linha de defesa bem armada e avançou. Os ingleses não sabiam, mas já haviam perdido. Liderados pelo comandante Ntchingal Koza, os Zulus fizeram o que sabiam, lançaram um ataque frontal e em paralelo. Realizaram um movimento tático que ficaria conhecido na Inglaterra como o Chifre do Diabo. 2 grupos atacaram pelas laterais simultaneamente. Os soldados britânicos estavam muito distantes entre si, o que facilitou o ataque frontal. A linha de fogo britânica se estendia por 2.750 metros, o que significa que havia espaço demais entre os soldados. Essa estratégia havia dado certo em outras campanhas britânicas, em especial contra os Xhosas, também na África do Sul, porque o poder de fogo dos Martini Henry conseguiram eliminar a linha de frente adversária. Porém, não foi o que aconteceu em Isandlwana. A vitória Zulu mudou a abordagem dos britânicos. A derrota em Isandlwana deu aos europeus um novo respeito pelos inimigos, além de fornecer um incentivo. Os europeus se tornaram determinados a se vingar e impor ao reino Zulu uma vitória tão embaraçosa quanto a que os britânicos sofreram. Número 4. Invasão francesa no Egito. A conquista do Egito pelos franceses começou no dia 1º de julho de 1798, quando as forças do exército do Oriente começaram a desembarcar na enseada de Marabout, cerca de 15 quilômetros a oeste de Alexandria. Napoleão Bonaparte tinha uma visão de que o álcool era extremamente necessário para acalmar as borboletas nos estômagos dos soldados. Em outras palavras, o vinho transformaria o exército francês em soldados mais corajosos e resistentes. No entanto, isso se tornou um grande problema durante a campanha da invasão do Egito em 1798. Os países muçulmanos tinham pouquíssimo álcool e destilado, e os franceses estavam em desespero. E, para piorar, uma frota francesa que carregava vinho foi destruída na Batalha do Nilo. Para que os supersoldados não perdessem o incentivo, Napoleão então optou por substituir a bebida por haxixe. E esse foi mais um exemplo de campanha militar onde os comandantes utilizaram entorpecentes para dar coragem aos combatentes na linha de frente. Número 5. Olimpíadas e nazismo. Os Jogos Olímpicos de Berlim, de 1936, são lembrados até hoje pelos recordes estabelecidos pelo atleta norte-americano Jesse Owens. Mas esse evento também serviu para que os alemães nazistas ficassem obcecados por desenvolver super-homens, com incríveis habilidades físicas. Na época, muitos atletas dos Estados Unidos usavam a benzedrina para melhorar o desempenho. Então, cientistas alemães correram para criar sua própria versão de um medicamento para melhorar o desempenho. E foi assim que o médico Fritz Rothschild surgiu com uma fórmula de metanfetamina que acabou virando um sucesso no exército alemão e criou os primeiros rumores de supersoldados nazistas. Pessoal, qual dos métodos utilizados aqui mais te surpreenderam?
Deixe aqui embaixo nos comentários e deixe também a sua sugestão de vídeo para os próximos vídeos do canal. Agradecendo então a sua atenção, eu te espero na próxima memória. Até lá!